você se dobrou a deuses estranhos por uma necessidade. Eu não estou aqui para julgar Israel. Nós não estamos aqui para julgar o comportamento daquele povo. Nós não estamos aqui para enfatizar se Israel merecia ou não a misericórdia e o amor de Deus. Como povo do Senhor, eles mereciam, tal qual Deus lutou por eles. Mas naquele dia, havia um profeta indignado com tudo que estava acontecendo. E um profeta que se recusou a se esconder. Um profeta que se recusou a ter medo. Naquele momento, Elias colocou a sua face à mostra, ele colocou o seu peito à mostra, ele colocou a sua vida à disposição de Deus para dizer: eu não concordo com o que está acontecendo na nação de Israel. Eu não concordo com Baal sendo adorado. Eu não concordo com a crença de Jezabel e eu não concordo com a omissão de Acabe. Elias não teve medo de se expor. Amados, nós nos calamos e retrocedemos em questões porque não queremos nos expor. Não queremos ser chamados de fanáticos. Ficamos no meio termo, em um evangelho político, em um evangelho polite, é um evangelho onde não se pode falar a verdade, porque a verdade hoje ofende, a verdade magoa, mas a palavra do Senhor diz que a verdade liberta. Temos vivido tempos onde não podemos mais falar da palavra de Deus livremente sobre os altares, porque existe uma comissão de ética dentro das igrejas, dizendo e medindo aquilo que o pastor pode ou não pregar. Até onde a palavra e a verdade deve ser levada aos ouvidos da congregação. Naquele dia, Elias subiu ao monte e mandou um recado ao rei: mande subir os 400 profetas de Baal e que venha toda Israel para este monte, para que eles saibam quem verdadeiramente é o Senhor. E quando os dois altares foram levantados, e você sabe e conhece muito bem a história, e ali estava o sacrifício, e os profetas de Baal dançavam, sol quente, meio-dia, 3 horas da tarde, o sol rasgando, e eles se cortando, fazendo barulho, gritando, e nada aconteceu, nada aconteceu. Eles estavam exaustos, e nada havia acontecido. E naquele momento, um homem que não teve medo de representar Deus, olha para cima e diz: Senhor, para que eles saibam que Tu és Deus, e para que eles saibam que ainda existe Deus em Israel, sobre esse mesmo céu que nós estamos aqui falando. Faz descer fogo do céu, Senhor. Faz descer fogo do céu. E fogo do céu desceu. E a palavra de Deus diz que aquele holocausto, aquele sacrifício foi consumido, e a água que estava em volta, ela foi lambida pelo fogo. Sabe por quê? Porque a motivação do coração daquele homem estava certa. Sabe por que muitas vezes não temos experiências sobrenaturais com Deus? E sabe por que muitas vezes não ouvimos mais Deus audivelmente? Sabe por que os sinais deixaram de acompanhar a todos dentro da igreja e só acompanham alguns? Sabem por que somente alguns estão ressuscitando mortos? Sabe por que somente alguns estão fazendo paralítico andar? Sabe por que somente alguns ainda fazem surdo ouvir, cego enxergar e mudo falar? Porque apenas alguns descobriram a motivação correta de usar aquilo que foi dado gratuitamente por Deus, que é o seu poder. Elias não estava usando aquilo para a sua glória. Meu querido, o que é que você está usando de Deus para proveito próprio? Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é que você tem feito da sua vida? Como é que você tem manuseado a unção, o poder que Deus te deu? Porque se você não sabe o que significa a unção é um poder destruidor contra o inferno. Unção é poder destruidor contra Satanás e suas hostes. Unção é poder para destruir os inimigos de Deus. Unção foi feita para a igreja. A unção é um instrumento poderoso para mim e para você, para que possamos viver aquilo que Paulo viveu. E ele disse: o evangelho não se consiste apenas em palavras, mas em manifestação de poder. O mundo